Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou Sâmia Bonavides e hoje o assunto abordado será a violência patrimonial como espécie de violência praticada em razão do gênero, com Daniel Ferreira de Lira, promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, nosso convidado, seja muito bem-vindo. Dentre os 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, a violência patrimonial difere das demais porque tem características relacionadas ao controle material, sendo exercida muitas vezes de forma velada sobre a vítima, diferente da violência física, sexual, psicológica e moral, porque a patrimonial não é tão difundida e pode passar despercebida muitas vezes, ou até mesmo ser naturalizada, se compreender aquilo como algo normal. A chamada violência patrimonial é identificada por meio de atos que afetam emocionalmente a vítima, como, por exemplo, controlar o acesso ao dinheiro dela própria, da sua própria conta bancária, os cartões de crédito. Em caso de conflito declarado, pode acontecer também com a destruição de pertences pessoais da vítima, retenção de documentos, dificultar meios de comunicação, tudo para desprover condições de manutenção das necessidades básicas que todos temos para sobreviver. Portanto, mesmo sem agressões físicas, se trata de algo muito nocivo nas relações. E quando se mostra mais evidente nos processos de partilha, na verdade, é a extensão de algo que já vinha ocorrendo de maneira não tão clara. Mas como perceber, como constatar esse abuso como sendo uma violência? O que deve a vítima fazer? Pode o Ministério Público atuar no âmbito civil com a finalidade de suprir proteção às vítimas nesses casos? Quais as medidas cautelares possíveis para a garantia da sobrevivência material e não dilapidação do patrimônio? Sendo a violência material também um crime contra a mulher, o Ministério Público deve, assim mesmo, atuar na defesa dos seus interesses no juízo de família, ainda que se trate de bens defendidos também por meio de sanção criminal? Bom, são questões que se apresentam como dilemas, muitas vezes, produzem dúvidas no profissional do direito, no agente do Ministério Público, e elas, então, vão ser tratadas no decorrer desse episódio. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado. Eu sou promotor de Justiça de Entrância Final aqui no estado do Ceará, atuo na 14ª Promotoria de Justiça em Juazeiro do Norte. Juazeiro hoje é a 2ª maior cidade do estado, atrás apenas de Fortaleza, que hoje é a 5ª maior cidade do país. A região Nordeste, isso não é diferente de outras regiões do país, enfrenta uma verdadeira epidemia de violência doméstica, e a ampliação da percepção da violência de gênero faz parte da construção de um sistema de proteção realmente eficiente. Eu fiz carreira acadêmica, sou professor de Direito, mas atualmente estou afastado da graduação, colaborando apenas em alguns programas de pós-graduação. Para mim, é uma enorme satisfação estar aqui hoje com vocês, nos Julgados e Comentados. Obrigada, viu, Daniel? A gente vai começar, então, agora a conversar sobre esse assunto, sobre essas dúvidas, né? São muito importantes, digamos assim, no campo, principalmente, da violência doméstica. Porque, a princípio, interesses materiais privados envolvendo pessoas capazes e autônomas não se compreende como aqueles que não estão no âmbito da intervenção do Ministério Público. Mas o que se observa em muitos divórcios,
na partilha de bens, é um agravamento e extensão de atos de violência de gênero. Com isso, então, apesar da Lei Maria da Penha já descrever no inciso 4º do artigo 7º a violência patrimonial como uma forma de violência doméstica, na ausência de um Ministério Público atuante, tais situações podem ficar sem o tratamento devido. Eu quero destacar que aqui no Ministério Público, por orientação da nossa Subprocuradoria-Geral para Assuntos Jurídicos, foi publicado no informativo, agora do dia 4 de agosto deste ano, o enunciado civil número 2, que dispõe o seguinte, aspas, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em ações de família, em que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, independentemente da presença de situação de vulnerabilidade atual ou de prova cabal da violência. Fecha aspas. Como você entende, Daniel, a necessidade de atuação mais atenta do Ministério Público no âmbito do direito da família, direito de família, ou como muitos querem hoje, direito das famílias, com a intervenção no divórcio e partilha de bens, para uma intervenção positiva em relação a essa violência de gênero e impedir prejuízos ilegais em relação à vítima. Que outras medidas deveriam ser ainda tomadas, não só pelo Ministério Público, mas também por ele, institucionalmente e pelas demais instituições? Perfeito. De partida, eu não posso deixar de registrar os meus parabéns ao Ministério Público do Paraná pela edição do enunciado número 2 de agosto último. O MP do Paraná honra a sua história de vanguarda e pioneirismo na defesa intransigente dos direitos humanos mais uma vez. Como você bem colocou, Samia, a princípio, interesses materiais privados que não envolvam pessoas incapazes, portanto, digo respeito apenas a pessoas autônomas, não requerem a intervenção do Ministério Público. E a grande questão está aqui, porque a violência doméstica, ela é matéria de interesse público. É isso que está consagrado nos compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário, portanto, é isso que está imposto no Plano Internacional dos Direitos Humanos, porque as questões relativas à violência doméstica estão consagradas dentro do contexto da proteção e defesa dos direitos humanos e também no plano interno, especialmente por redação expressa da Lei 11.340/06. Então, quando nós falamos de violência doméstica, não importa se no campo criminal ou no campo civil, há um consenso nas melhores práticas e nos melhores estudos e pesquisas no campo de gênero e que essa questão é de interesse público. Razão porque ficar atento apenas então somente à intervenção de capazes, o que por si só já é muito importante, não é suficiente para dar conta da missão civil do Ministério Público na proteção de outros interesses no campo civil, na condição de fiscal do direito ou de fiscal do ordenamento jurídico. É preciso deixar muito claro que a violência doméstica não é questão de interesse privado, ela é questão de interesse público, ainda que isso ocorra dentro de uma ação civil, ainda que isso ocorra dentro de uma ação que tramite uma vara de família, que haja partilha de bens e que muitas vezes não haja sequer interesse de incapaz envolvido, né? As mulheres sofrem as mais diversas formas de violência e a violência patrimonial é uma delas. Eu sempre gosto de dizer que a Lei Maria da Penha foi um pouco econômica ao tratar das espécies de violência. E ela enumerou no seu artigo 7º algumas hipóteses de violência: a violência moral, a violência patrimonial, a violência física, a violência psicológica. Mas, evidentemente, essas não são as únicas violências. Por exemplo, recentemente, em março do ano passado, nós tivemos a criação da violência institucional, prevista como norma penal dentro da Lei de Abuso de Autoridade, naqueles processos ou procedimentos criminais de apuração de crimes contra mulheres. Nós temos também hoje uma discussão acentuada com relação à violência obstétrica, também uma discussão acentuada e importante, já avançada, com relação à violência política, enfim. É só para dar um panorama de que, muitas vezes, o nosso olhar para a violência doméstica ele é um pouco restrito. Isso se aplica às demandas cíveis. Eu prefiro usar a expressão mulheres, Samia, porque a expressão mulher, ou a ideia de mulher, é essencialmente uma ideia moral, assim como a ideia de homem é uma ideia moral. É importante que isso seja dito.
Quando nós falamos para alguém, seja homem, pague as suas contas, ou seja mulher, ou isso não é comportamento de mulher, fica embutida nessa ideia de homem e de mulher um conceito moral. Por isso que eu prefiro falar de violências, eu prefiro falar de mulheres, porque as mulheres são múltiplas e múltiplas são as formas de violência. Independentemente se elas têm uma repercussão criminal, uma repercussão civil, é papel do Ministério Público intervir por disposição expressa de lei a fim de garantir a esta mulher que o próprio sistema de justiça não a revitimize e que eventuais medidas cíveis de caráter mais duro em face do ex-companheiro, ou então pai dos filhos dela, possam ser solicitadas e eventualmente implementadas sem que ela sofra, mais uma vez, as consequências sociais de exigir em juízo seus direitos. Muitas vezes, a violência contra a mulher surge exatamente no momento em que ela maneja as ações cíveis. Há uma preocupação acentuada com a demanda criminal, mas se esquece que é na demanda civil, em especial nas demandas de família, que a mulher resolve a sua vida, que ela toca nas suas questões mais íntimas. É a partir da solução do dilema civil, com a volta ao nome solteiro, com a regulamentação segura e efetiva da guarda e, sobretudo, com a divisão justa e correta do patrimônio amealhado durante a união ou durante o casamento, que a mulher pode recomeçar. Às vezes, a violência surge dentro do processo, no curso do processo, com fraude conjugal, com omissão de bens, com surgimento de documentos que um dia ela assinou ou foi levada a assinar na melhor das intenções e que agora é apresentada em seu prejuízo, violando os seus direitos patrimoniais. Então, é preciso compreender essa dinâmica de violência, é preciso compreender esse recorte, porque ele faz parte, inclusive, do protocolo judicial de julgamento das causas de gênero. E esse recorte passa, muitas vezes, também pela intersecção não só de elementos de gênero, mas também de elementos de classe e de elementos de cor de pele. Quando nós falamos de intervenção do Ministério Público, é exatamente para que ele possa zelar pela correta aplicação do sistema protetivo, inclusive dentro de uma vara de família, para que ele possa zelar pelo efetivo cumprimento de tratados internacionais que asseguram a essa mulher proteção judicial integral e que ela possa, ao final, ter direito a uma vida digna sem violências. É por isso que o artigo 25, e é sempre importante ter esse artigo em mente, o artigo 25 da Lei Maria da Penha prevê expressamente que o Ministério Público intervirá, quando não for parte, nas causas cíveis e criminais decorrentes da violência doméstica e familiar contra a mulher. É uma hipótese de intervenção obrigatória, tanto quanto a prevista no artigo 176, ou as previstas no artigo 176 do Código de Processo Civil, ou mesmo no artigo 12 da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei de Mandado de Segurança. É uma outra modalidade de intervenção e que se liga essencialmente à promoção de direitos humanos e à preservação de interesse público. Quando você me pergunta sobre quais medidas o Ministério Público pode adotar, sozinho ou na interlocução com outros órgãos, eu destacaria, por exemplo, a promovida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, a partir do enunciado a que foi feita referência. Esse reforço institucional dessa necessidade legal de intervenção, respeitada, obviamente, a dependência funcional, é um grande ponto de partida. É preciso ponderar que a Lei Maria da Penha ela não se aplica apenas e tão somente no âmbito dos juizados de violência. Isso, inclusive, está plasmado em algumas decisões recentes do próprio Superior Tribunal de Justiça. Há um enunciado importante, que é o enunciado 25 do FONAVIG, do Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica, de que a Lei Maria da Penha, ou seus postulados, ou a tutela da Lei Maria da Penha, não se restringe aos juizados de violência doméstica e familiar. Então, é com a ampliação desse horizonte que nós podemos, de algum modo, colocar uma linha a mais na proteção, na prevenção e até, quem sabe, um dia, na erradicação da violência doméstica. É preciso sinalizar ao Poder Judiciário esse interesse, o interesse nessas intervenções, é preciso agir proativamente, é preciso trazer para si esse ônus para que não se pessoalize, inclusive no civil, medidas mais fortes que possam ser adotadas pela mulher. E aqui eu sempre faço questão de lembrar de uma pesquisa que já tem alguns anos, uma pesquisa do Data Senado, de 2013. O Data Senado ouviu diversas mulheres que tinham sido vítimas de violência, mas que não haviam denunciado o fato.
E uma das perguntas do formulário de pesquisa era por que elas não haviam denunciado. E mais de 70% dessas mulheres disseram que não denunciavam porque tinham medo que, a partir da denúncia, a violência aumentasse. Isso aumenta a responsabilidade do Ministério Público também, porque é preciso despessoalizar também no cível, em muitos aspectos, na condição de fiscal do ordenamento jurídico, medidas mais gravosas que vão permitir, de fato, a preservação dos interesses patrimoniais da mulher. E vou além. Nós estamos discutindo hoje essa questão ainda no campo do direito de família, mas a própria Lei Maria da Penha fala apenas em causas cíveis. Ela não diferencia se essa demanda é de família ou se é uma demanda civil em geral. De tal modo que nós entendemos que ações de indenização, ações de cobrança, ações de busca e apreensão, mesmo sendo elas cíveis, se há como pano de fundo uma situação de violência, é caso de intervenção do Ministério Público por disposição expressa da Lei Maria da Penha. Perfeito, Daniel. Achei muito interessante, e, inclusive, me parece assim muito mais resolutivo, vamos dizer assim, se pensar que o Ministério Público deve se envolver mais com a área civil, quer o âmbito do direito de família, quer não no âmbito do direito de família, porque a gente consegue ver maior resolutividade até do que, vamos dizer, na área criminal, em que efetivamente se busca uma punição, né? Mas isso não reflete, né? Além da sanção, né? Pode não refletir nenhum benefício efetivamente para a mulher que, no âmbito prático, né, das decisões que são tomadas num divórcio e tal, isso é muito importante e muitas mulheres, nós sabemos, né, não têm auxílio técnico, jurídico suficiente, né? O Ministério Público, e por meio dessa interpretação corretíssima, né, de que se trata, assim, a violência doméstica de campo do interesse público, pode fazer muito mais, talvez, até, do que tem procurado fazer com demandas, assim, em níveis avassaladores na área criminal. É muito interessante. Eu penso que isso está no campo da realização da justiça de gênero, e principalmente quando a gente pensa no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero para o judiciário, talvez uma atuação com a perspectiva de gênero no campo do Ministério Público refletisse nessa necessidade de uma maior preocupação do Ministério Público, sim, com certeza. Vemos hoje a necessidade de mudanças comportamentais de modo significativo no âmbito familiar e social para uma correta realização do princípio da igualdade, que é constitucional. Nós temos hoje dois tipos de moralidade. Uma para o homem, mais permissiva, né? Mais autônoma, outra para a mulher, que sugere uma cobrança de comportamento comedido, reservado. Esse modelo mental construído em padrões estabelecidos para os gêneros, eles se transformaram praticamente em arquétipos, né? Então, quando você pensa numa mulher, você já faz ali toda a descrição mental, né? Como a sociedade normalmente quer que ela se comporte. Quando se analisa a jurisprudência, Daniel, sendo que tais valores morais parecem estar muitas vezes implícitos também na avaliação feita, né, na interpretação feita pelos julgadores, ao apreciarem situações, né, envolvendo as partes em juízo, isso torna a aplicação da lei também um lugar de produção ou reprodução de desigualdades. Então, como é que o sistema processual favorece ou facilita a perpetuação dessas violências patrimoniais e de gênero também no âmbito judicial? Samia, as instituições, como bem acentuado, elas tendem a reproduzir os padrões.
e os estereótipos dos papéis sociais de gênero. Esse não é um problema apenas do Poder Judiciário ou das instituições do sistema de justiça. Esse é um problema geral. É o caso da escola, por exemplo, é o caso dos hospitais, é o caso do serviço público. Não são apenas as instituições de justiça que tendem a reproduzir esses padrões. Eu vou dar um exemplo específico. Eu conheci um projeto importante e absolutamente bem intencionado de promoção de autonomia econômica para mulheres vítimas de violência doméstica. Partia-se do pressuposto de que as mulheres sofriam violência e muitas vezes não rompiam um ciclo de violência porque havia e há, de fato, muitas vezes dependência econômica. Então, o objetivo do projeto era fornecer cursos. Né? Esse projeto existe. Porém, quando nós vamos analisar quais são os cursos que são oferecidos, nós vamos perceber muito claramente cursos relacionados aos cuidados e à cozinha. Os cursos eram de manicure e de fabricação de determinados tipos de alimentos. Perceba como, às vezes, até instituições que são muito bem intencionadas, né, na promoção de algum tipo de melhoria na qualidade de vida dessas mulheres, acabam reproduzindo padrões e estereótipos de papéis sociais. Quando nós falamos do Poder Judiciário, muito mais ainda. Nesse sentido, eu penso que talvez cumprir a diretriz da política pública de enfrentamento à violência doméstica, especificamente a prevista no artigo 8º, inciso 7º da Lei Maria da Penha, é de suma importância. Né? O artigo 8º determina a capacitação permanente. Eu, particularmente, não gosto da expressão capacitação, mas acho que, nesse sentido, a lei foi muito feliz, porque a ideia é exatamente essa. É necessária uma capacitação permanente, uma formação constante para policiais, civis, militares, bombeiros, guarda civil, membros do Ministério Público, juízes, defensores, enfim, todas aquelas assistentes sociais, psicólogos, todos aqueles que, de algum modo, fazem parte da rede de proteção e cuidado ou da rede do sistema de justiça. Né? Por exemplo, hoje há uma discussão importante sendo travada no âmbito do Conselho Nacional de Justiça a respeito do desequilíbrio na composição dos tribunais, né, nas instâncias superiores. Se não me engano, essa questão hoje está caminhando no sentido de que o CNJ aprove isso e regulamente por resolução, porque até 40% das vagas sejam preenchidas, né, no âmbito dos tribunais. Eu gosto de dizer que a Lei Maria da Penha, ela sofreu e sofre até hoje muita restrição na sua aplicação. É preciso sempre denunciar que a Lei Maria da Penha não foi recebida de braços abertos pela sociedade brasileira. É importante lembrar que o Supremo Tribunal Federal recebeu e teve que se manifestar em razão disso a ADC 19 e a ADI 4424 para que ele pudesse atestar a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. E isso não faz tanto tempo. Inclusive, afastando a necessidade de representação para os crimes de lesão corporal, né, permitindo ao Ministério Público o manejo dessa ação criminal, independentemente de representação. Mais recentemente, o legislador ordinário se sentiu obrigado a alterar a Lei Maria da Penha para fazer incluir nela expressamente aquilo que a jurisprudência já estava consagrando, mas que ainda havia uma resistência de alguns juízes ou de alguns juizados em aplicar. Por exemplo, a percepção de que a medida protetiva era autônoma, ela independia de uma demanda criminal respectiva, de um inquérito, de qualquer outro tipo de procedimento. Embora já fosse uma orientação da jurisprudência, ainda havia situações até recentemente, até a edição da lei, que a Lei Maria da Penha fosse alterada, e que se exigia que houvesse um inquérito respectivo. Do mesmo modo, foi necessário o legislador alterar a lei para dizer, olha, basta a palavra da vítima para a concessão da violência doméstica, porque havia situações em que a medida protetiva era negada porque dizia que só havia a palavra da vítima. E eu estou falando de situações de 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então, é preciso denunciar que, embora a Lei Maria da Penha seja muito festejada por alguns setores da sociedade, ainda há e sempre houve muita resistência à sua aplicação. Inclusive, com a interpretação que se dava em prejuízo das mulheres, fazendo uma interpretação restritiva de uma norma de direitos humanos. Havia algumas situações em que o artigo 16 da Lei Maria da Penha era aplicável em prejuízo da mulher. O artigo 16 previa aquela audiência de acolhimento em que a mulher é recebida para dizer ou para confirmar perante o juiz competente que, de fato, não tem mais interesse na representação uma hora ofertada. Havia juízes que, mesmo com denúncia apresentada, antes de receber, agendavam essa audiência para que a vítima ratificasse a representação. Era o contrário. Então, nós temos uma série de dificuldades e eu penso que a capacitação constante, que é uma diretriz do artigo 8º, precisa ser cumprida. Eu aqui queria dizer o seguinte, especificamente
com relação a essa questão, né? A inefetividade judicial que nós enfrentamos, inclusive agora sim na demanda criminal, além de ela ser por si mesma discriminatória, ela cria um ambiente que facilita a violência doméstica, ao não reproduzir as evidências socialmente percebidas ou perceptíveis da vontade do Estado brasileiro em efetivamente enfrentar a violência contra as mulheres. Então, quando nós falamos desse ambiente de aplicação da norma, ele tende a se tornar ainda mais hostil às mulheres, seja no campo criminal, e aqui dei exemplos apenas de juizagem de violência doméstica, porque se nós formos ver os exemplos que nós escolhemos das varas de família, quando se pede ali dentro a aplicação de algum tipo de medida protetiva, ou quando se pede o reconhecimento de algum tipo de violência patrimonial, a situação é ainda muito mais grave. A própria recusa do Estado em fornecer essa capacitação, e mais gravemente, a recusa do próprio servidor em se submeter a essa capacitação, é uma demonstração inequívoca de que não há nenhuma preocupação em, de fato, compreender o drama da violência de gênero e se adequar à intenção plena da lei, né, que é de que essas mulheres possam ter uma vida digna, uma existência sem violência. E isso, com certeza, né, Daniel, faz parte desse processo de, na verdade, mudança cultural, que é o processo que vai impactar mais positivamente nas mudanças que a gente aguarda com relação à questão da violência doméstica, que é, você já disse, eu repeti, repito de novo, os números são alarmantes, né? Nos juizados e respeitante ao juízo criminal, né? Então, que é aquele que é efetivamente o que mais os juizados de violência doméstica e familiar se ocupam, apesar do disposto no artigo 14, que diz, da Lei Maria da Penha, né? Que dispõe que esses juizados deveriam ter competência civil e criminal, né? Mas na prática nós sabemos que isso não acontece, posto que esses juizados parecem se limitar mais aos casos criminais, e a gente sabe como é que está essa demanda altíssima e tal, que não se dá conta sequer dessa demanda criminal, né? Quanto mais se preocupa com essas outras questões correlatas, inclusive você ressaltou muito bem, no aspecto preventivo, que seria muito importante essa capacitação ou qualificação dos profissionais que trabalham com o tema, que sim, precisam disso, porque nós temos uma cultura que é de 10 mil anos, né, de um sistema patriarcal e tal, que naturalizou por muito tempo essa questão da violência doméstica. Então, desse enunciado número 3 do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o FONAVID, né? Que diz que a competência civil dos juizados da violência doméstica e familiar contra a mulher é restrita às medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, devendo as ações cíveis e as de direito de família ser processadas e julgadas pelas varas cíveis e de família, respectivamente. Bom, então, se uma vítima, em condições de vulnerabilidade, tiver necessidade de providências no âmbito civil, relacionadas a essas questões patrimoniais, ela vai precisar ingressar numa vara cível. E nós sabemos, né, teoricamente e na prática mesmo, né, a temporalidade da resposta é muito mais lenta que um juizado especial. Como é que você avalia esse conflito entre a interpretação na aplicação deste dispositivo e como isso impacta na eficiência protetiva de vítimas de violência de gênero? Como é que a gente pode sair disso, Daniel? Eu penso que essa interpretação, que está plasmada no enunciado número 3 do FONAVID, ela é inconstitucional e inconvencional. Mas antes de fazer essa abordagem, eu queria primeiro ressaltar
a importância do Fonavide, o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica. O Fonavide tem uma relevância, tem se transformado ou se transformou em uma instância importante de discussão sobre interpretações da Lei Maria da Penha. E o Fonavide tem dado a sua contribuição, tem anunciados que refletem a melhor interpretação possível sobre a norma e o sistema protetivo. A exemplo do enunciado número 25, e diz, por exemplo, que as normas de tutela de direitos humanos de vítima do sexo feminino previstas na Lei 11.340 não se restringem ao juizado de violência doméstica. O que diz que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha se aplicam ao tribunal do júri, às varas do tribunal do júri. Isso é o enunciado 31. Mas é preciso compreender que o Fonavide tem anunciados que são um pouco mais antigos. O enunciado número 3 é um enunciado que surge nos primeiros fóruns. O primeiro fórum acontece em 2009 e em 2010 o enunciado 3 é elaborado. Então, nós estamos falando de enunciado de uma sugestão de interpretação da Lei Maria da Penha, que já conta com 13 anos. E de lá para cá, a compreensão do fenômeno de gênero, a compreensão da violência de gênero, ela se ampliou. Esse enunciado, ele partia ou parte de uma preocupação com o sistema de organização do Poder Judiciário. Mas a previsão do artigo 14 da Lei Maria da Penha, ao estabelecer a competência híbrida dos juizados, civil e criminal, nunca teve essa preocupação. A preocupação não era com a organização interna do Poder Judiciário, mas em criar um espaço de acesso à justiça que pudesse contemplar, na sua plenitude, todas as demandas que envolvem a violência doméstica, para que a mulher pudesse encontrar em um só espaço a resolução das suas demandas, sejam elas cíveis, criminais ou de família. Então, a interpretação que foi dada pelo enunciado 3 foi nesse sentido de criar dentro do Poder Judiciário alguma condição de receber esses processos. Mas, em nenhum momento, essa interpretação ela está afinada com o sistema de proteção e muito menos com a redação expressa da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha não disse isso. Então, considerando que o enunciado não tem caráter vinculante, mas em razão da importância do Fonavide, ele acaba sendo aplicado por alguns juízes e juizados de violência doméstica, é preciso ponderar que essa não é a melhor interpretação. Inclusive, atualmente, ela se choca com diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça em matéria de violência doméstica. Quando a lei estabeleceu, isso já estava na exposição de motivos da redação do artigo 14, né, a criação do juizado de violência doméstica e familiar com competência híbrida. Na exposição de motivos já havia a informação de que isso era necessário para que a mulher encontrasse ali um espaço completo de resolução de suas questões. Não só para que ela, do ponto de vista geográfico, né, e ela pudesse encontrar tudo em um só ambiente, para que ela não ficasse circulando entre fóruns diversos, fóruns criminais, fóruns cíveis, juizado, vara de família, mas, sobretudo, para que houvesse uma especialização, né, no seu acolhimento, no seu atendimento, na humanização do sistema de justiça exigida, de maneira geral, mas muito mais especialmente nesse tipo de demanda. Tá? Então, eu penso que essa interpretação ela não é a melhor, ela é uma espécie de política pública judiciária que viola direitos humanos, ela não está atualizada de acordo com aquilo que hoje se compreende dentro do sistema de proteção e que há uma tendência de que mais cedo ou mais tarde os juizados comecem a absorver de fato a sua competência originária. Tanto é verdade que hoje já se admite, inclusive, com reconhecimento pelo STJ, a execução de alimentos dentro dos juizados. O enunciado 3, para quem não conhece, ele diz que a competência civil do juizado de violência doméstica se restringiria apenas e tão somente às medidas protetivas. Mas hoje, nós vemos, inclusive, a execução de alimentos já se permitindo essa situação à luz do próprio STJ. E há um entendimento nesse sentido, de que essa competência é híbrida, já há experiências em alguns estados de competência híbrida e os juizados recebendo também demandas cíveis. A prova talvez maior de que esse enunciado hoje se encontra ultrapassado é que, recentemente, a própria Lei Maria da Penha foi alterada e passou a prever como opção da mulher a propósito de ações de divórcio ou de solução de união estável dentro do juizado. Ora, se o enunciado terceiro diz que a competência civil se restringe às medidas protetivas, e eu já tenho até a alteração da lei, no sentido de que o divórcio é opcional da mulher ali, excetuando-se apenas a partilha, me parece que esse enunciado deve ser revisto em breve, e eu tenho certeza que o será, porque ele não representa a melhor interpretação
do sistema de proteção da mulher. Então, o artigo 14 ele não foi criado para facilitar para o judiciário. Ele não é uma mera regra de administração e organização da justiça local. Ele foi pensado para conferir eficácia, resolução ampla dos dilemas dessa violência, né, que destrói a existência da mulher enquanto ser autônomo e sujeito de direitos. E um dos papéis do Ministério Público é exatamente buscar, como fiscal da ordem jurídica, a aplicação plena da lei, né, defendendo irremediavelmente os direitos humanos que essa questão envolve. Compreensão diversa, penso eu, Samir, que torna inócua o propósito de se conferir efetiva proteção à mulher em situação de hipervulnerabilidade. Você tem razão, Daniel. Se a gente pensar, efetivamente, a gente tem que refletir que houve assim uma evolução dessa interpretação em relação à perspectiva de gênero, né? Então, uma coisa foi o momento em que esse enunciado foi editado, e talvez até, e concordo com você, mais por questões de administração da própria justiça, do que pensando na matéria. Porque a matéria, se a gente pensar que nós precisamos de mais especialização, precisamos de dar mais formação, isso, se você pulveriza, né, em outros órgãos jurisdicionais, se torna muito mais complicado, se torna menos econômico, se torna, aliás, menos efetivo, né? Então, você tem razão, eu acho que, e principalmente em tempos, né, de julgamento com perspectiva de gênero, com essa visão, né, da perspectiva de gênero a ser aplicada nos julgamentos, eu penso que agora é a hora, né, de mudar esse enunciado. A gente tem que pensar e tentar contribuir com isso dentro dos nossos respectivos lugares. Bom, a Lei Maria da Penha prevê no artigo 24 diversas medidas cautelares que são destinadas a coibir violência patrimonial. E ao final do caput diz que diz que dentre outras, né, está disposto que dentre outras. E assim pode-se então pensar em ir além, e isso é inclusive defendido pela doutrina e também pelo Conselho Nacional de Justiça, que orienta no seguinte sentido: os bens da vítima também podem ser protegidos por meio das medidas protetivas. Dessa forma, como é que você avalia a aplicação dessas medidas também no âmbito patrimonial e suas eventuais diferenças de aplicação em relação às medidas, entre as medidas cautelares e as protetivas, dada a sumariedade destas? Bem, eu gosto muito de uma frase de um poeta que diz assim: não há caminhos ao caminhar. Nós precisamos caminhar e caminhar muito na proteção da mulher vítima de violência. A questão patrimonial ainda é uma questão, infelizmente, vista como de só menos importância. É impressionante como... Há uma frase que eu não gosto, é uma frase muito antiga e muito enviesada e marcada por um estereótipo de gênero, que é aquela frase que dizia antigamente, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher. De algum modo, a nossa sociedade fez uma guinada muito empurrada pela Lei Maria da Penha, no sentido de que todos nós metêssemos a colher. Mas isso ficou restrito, reitero, ao aspecto criminal. Quando nós olhamos para a questão civil, esta frase, infelizmente, ainda é um fantasma que nos apavora. Inclusive, nos apavora enquanto instituição. Nós continuamos achando que essas questões são de menor importância e elas não são. Sâmia, como nós sabemos, há partilhas que podem demorar décadas. A mulher resolve o divórcio, resolve os alimentos, resolve a guarda dos filhos, mas não resolve os bens. E essa discussão se arrasta por anos no Poder Judiciário e muitas vezes, como já colocamos aqui, reproduzindo dentro do sistema de justiça violências de gênero aqui de fora. Estereótipos
Por exemplo, é muito comum em que ações de divórcio o homem fique na posse e administração de maior parte dos bens até que a partilha efetivamente se ultime. A mulher acaba ficando apenas com a casa por enquanto, mas aguardando que a partilha se ultime. Então, vai avaliação, vem avaliação, se discute a avaliação, e por uma crença de que o homem, que durante toda a união foi quem administrou esses bens, teria ele, portanto, maior capacidade de geri-los, inclusive durante o divórcio. O que é isso, senão uma reprodução sistêmica da violência de gênero e desses estereótipos que todos nós condenamos? Então, quando a Lei Maria da Penha estabelece, no artigo 24, como bem dito, diversas medidas que podem ser adotadas para a proteção do patrimônio da mulher, como, por exemplo, restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, a proibição temporária de celebração de contrato de compra e venda, né, de locação de propriedade comum, a suspensão de eventuais procurações, e esse rol do artigo 24 ele é meramente exemplificativo. Agora, assim como foi ocorrer com as medidas cautelares diversas da prisão, as medidas cautelares cíveis, elas podem ser aplicadas em conjunto ou separadamente com as medidas protetivas de urgência, inclusive de caráter patrimonial. A diferença fundamental é que o descumprimento de uma medida protetiva, ainda que de caráter patrimonial, ela ensejará na prática do crime do artigo 24A da Lei Maria da Penha, do crime de descumprimento de medida protetiva. Então, se o juiz fixa como medida protetiva, por exemplo, nos termos do artigo 24, a restituição de bens, e ele não procede àquela restituição no prazo estipulado, ele está sujeito, evidentemente, até à autuação em flagrante pela prática do artigo 24A. Então, a lei dá instrumentos muito poderosos para que essa violência patrimonial seja debelada, e esse rol ele é exemplificativo. De tal modo que, em algumas situações, nós já chegamos a pedir inversão da posse. Não era nem caso de restituição de bens devidamente subtraídos, mas era que o juiz determinasse com medida protetiva a inversão da posse de bem comum, porque ele estava na posse desse bem comum, sem pagar aluguéis, estando ele na posse exclusiva desses bens em detrimento da vítima, aguardando uma partilha, e ele alegava não ter dinheiro, então foi requerido que fosse invertida a posse. E a posse foi invertida. Essa medida não está prevista tipicamente no artigo 24, mas era possível, porque havia ali um retardo demasiado desnecessário e intencional na resolução daquela partilha, porque o sistema, infelizmente, não estava atento a esse tipo de violência. Porque muitas vezes, Sana, a partilha até acontece, ela vem por sentença, mas a efetiva divisão e entrega do bem da vida da mulher, não. E isso precisa estar sob o olhar, inclusive, do Ministério Público, porque é um caso típico de violência patrimonial na perspectiva de gênero. Tá? E muitas vezes essa condição do agressor ficar na posse dos bens, porque ele sempre esteve, e assim ele fica durante toda a partilha, administrando a empresa, administrando outros veículos isoladamente, como se ele tivesse mais capacidade, como se a mulher não tivesse essa mesma condição, ela é só uma reprodução desse olhar ruim, né, sobre a mulher e a reprodução de estereótipos que nós condenamos. Justamente, né? Como você veio ponderando desde sempre. É justamente aí é o ponto do exercício do poder, né? O poder patriarcal, o poder machista, o poder dentro do âmbito da vida do casal, né? Exercido pelo homem como se fosse algo normal. E a mulher que efetivamente participa, né, nessa sociedade conjugal e auxilia o homem a angariar esse patrimônio, construir, ter a tranquilidade, cuida dos filhos, tem aquela carga, quando trabalha fora, dupla jornada, tudo isso, né, efetivamente é transformado em uma mulher que quer se aproveitar, vê se que a questão patrimonial, muitos entendem que ela quer se aproveitar, quer ficar com uma parcela maior daquilo que ela não construiu, porque o homem que estava fora e ela estava em casa, esse trabalho doméstico também não vamos dizer assim, considerado. Então, são questões culturais assim, muito graves, né? De perspectivas realmente muito exploratórias assim, sobre a pessoa da mulher, né? Continuar uma exploração indevida. E aí a gente tem que fazer a chamada justiça de gênero, né?
Justiça de São Paulo julgou procedente um pedido feito por uma mulher para embargar uma dívida cobrada pelo ex-marido, oriunda de um suposto contrato de empréstimo simulado. No processo em questão, foi aplicado o protocolo para julgamento com a perspectiva de gênero do CNJ, com o reconhecimento da violência de gênero de cunho patrimonial. Foi constatado em juízo que o contrato era, na verdade, uma simulação para desviar patrimônio em desfavor de credores, servindo como objeto de chantagem por parte do embargado para evitar o fim do casamento. Qual a importância, por parte do juízo, de outros instrumentos normativos para que medidas de constrangimento material sejam coibidas no âmbito da violência de gênero? Não é possível decidir qualquer demanda que envolva a questão de gênero sem que determinados instrumentos normativos não estejam à disposição do juiz na aplicação da norma. Inclusive, à disposição do próprio Ministério Público nesse trabalho de convencimento e também de fiscalização da correta aplicação das leis. Por exemplo, a Resolução 254/2018, que estabelece a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do CNJ, o próprio Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, as recomendações da CEDAW, que temos utilizado com alguma frequência em nossas manifestações, em especial a recomendação número 33, né? A própria jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e da OEA, as notas técnicas do COPEVID, as notas técnicas e os estudos de gênero produzidos pelo consórcio Maria da Penha, né? E, sobretudo, a própria Lei Maria da Penha na sua integralidade. Inclusive nas diretrizes de políticas públicas de enfrentamento a essa questão, que muitas vezes são desprezadas, e que nós já tratamos aqui, a exemplo da formação continuada. Então, embora a lei ela traga, né, o arcabouço básico do enfrentamento dessa questão, e ela seja absolutamente indispensável, há outros instrumentos, inclusive do campo internacional, que reforçam a necessidade dessa tutela e que nos dão orientação e instrumentos de argumentação e de embasamento jurídico para a aplicação da igualdade material, né? É sempre preciso reforçar que toda questão relacionada à violência doméstica é, em última instância, uma questão de direitos humanos. E isso está reconhecido em protocolos internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Então, esta aplicação, essa perspectiva por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, ela tem sido verificada paulatinamente com mais frequência e muito por força do trabalho do Ministério Público trazer essas questões para ponderação pelo Poder Judiciário. Mas, se me permite, Sâmia, eu queria aqui acrescentar, é curial que no julgamento de processos com perspectiva de gênero, haja sempre um recorte em qual mulher nós estamos falando. Porque tem surgido alguns conceitos jurídicos relacionados a isso, que são manifestamente contrários à perspectiva de gênero e que volta e meia aparecem em decisões judiciais, né, como argumento jurídico, como embasamento jurídico. Eu digo isso porque, e eu vou dar o exemplo aqui do estado do Ceará, eu sou de um estado em que quase a metade da população do estado sobrevive com um salário mínimo. Isso significa dizer que quando nós falamos de violência de gênero, embora ela exista em todas as camadas sociais, ela impacta de maneira mais substancial, e essa acaba sendo boa parte da clientela, né, do próprio Ministério Público nas ações criminais, uma certa camada, um certo recorte da população brasileira que já é invisibilizado, né? Há uma dupla vulnerabilidade aí, não só pela condição de mulher, mas também por outros fatores. Então, boa parte do nosso recorte de atendimento às mulheres aqui são de mulheres pobres, são de mulheres pretas, são de mulheres que têm polifiliação heterogênea, né, que não têm acesso à educação plena, que mal concluíram o ensino médio. Eu digo isso porque se nós não temos a dimensão do recorte de qual mulher ou de quais mulheridades, entre aspas, nós estamos tratando,
isso pode influenciar na nossa interpretação. Eu vou dar um exemplo específico. Aqui nós temos enfrentado um número muito alto de desistências de medidas protetivas. Esse índice, segundo levantamos recentemente aqui, está em torno de 40%. Então, as mulheres requerem a medida protetiva e, com algum tempo, apresentam desistência. Né? E aí tem surgido um argumento que é importante, mas é preciso ser observado a partir da perspectiva de gênero e desse recorte de que mulher nós estamos tratando, de que essa mulher teria autonomia, e tem, de fato, não só para requerer, como também para pedir a sua retirada. Mas a questão da autonomia precisa ser percebida dentro desse recorte, porque muitas vezes essa autonomia ela está manietada por pressões econômicas, por pressões sociais. Então, se nós fechamos os olhos e quando pensamos em uma mulher vítima de violência, nos vem à mente uma mulher de padrão europeu, uma mulher de padrão americano, portanto, uma mulher branca, de olhos claros, né, com uma certa autonomia financeira, com acesso a um bom nível educacional, nós estamos falando de um tipo de autonomia e de um tipo de mulher. Mas se nós fechamos os olhos e enxergamos uma mulher pobre, sem acesso à educação formal, que é amassada no seu gênero desde o útero, e amassada dentro da família, amassada muitas vezes por aspectos religiosos, amassada pela política, amassada pelo sistema educacional, amassada pelo mercado de trabalho, e essa mulher sofre violência e muitas vezes vem pedir, por exemplo, a retirada da medida protetiva, é preciso escutar o que não é dito. Muitas vezes ela volta e pede para retirar a medida protetiva, não porque ela está no exercício da sua autonomia, que deve ser sempre respeitada e considerada, mas porque ela está com a conta de luz em casa cortada, mas porque a despensa dela não tem comida. Então, muitas vezes, ela prefere voltar ao ciclo de violência porque ela precisa que a luz da casa dela seja religada. Então, quando nós falamos de instrumentos normativos, é preciso que a gente compreenda que, quando tratamos de questões de gênero, há conceitos fundamentais que precisam estar previamente apreendidos pelo operador do direito, né, sob pena de ele aplicar a legislação em detrimento da mulher. Então, para além da resolução que estabelece a política nacional, para além do protocolo, para além das recomendações da CEDAW, eu recomendo muito fortemente que haja uma ampliação da discussão de gênero mesmo na formação. E por isso, as notas técnicas são tão importantes, porque elas nos ajudam a compreender, a traçar um diagnóstico dessa mulher, a compreender e nos aproximarmos mais dessa mulher, para que nós entendamos os seus dilemas e percebamos que ali não é uma questão de autonomia para retirar da medida protetiva, mas a necessidade de articulação de uma rede de proteção para que essa questão social seja dirimida e ela não se veja oprimida pelas circunstâncias a retomar ou a retornar ao ciclo de violência. É só um exemplo de como essa questão é muito mais complexa e multifacetada do que nós imaginamos. Surgem categorias jurídicas novas quando da aplicação da Lei Maria da Penha. E uma das categorias jurídicas novas é o discurso da autonomia. Ele é importante, ele é fundamental, mas ele deve partir sempre da percepção de que tipo de autonomia nós estamos tratando e de que tipo de mulher nós estamos tratando. A violência acontece nas mais diversas camadas e o nível de autonomia também é o mais diverso. Alguns têm mais, outros têm menos. E se você ainda me permite, eu não poderia perder a oportunidade aqui de falar de uma outra categoria de mulheres invisibilizadas. Tem me preocupado substancialmente a situação das mulheres trans e a situação das mulheres surdas ou surdas-mudas. Essas sequer têm comparecido ao sistema de justiça. Nós temos uma dificuldade enorme de aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres cis, e embora haja entendimento consolidado que a Lei Maria da Penha também se aplica às mulheres trans, esses grupos vulneráveis não têm sequer sido percebidos. Quando nós fazemos levantamento de medidas protetivas ou de ações criminais, embora estes grupos sofram violência, essa violência ainda não tem chegado efetivamente às portas da justiça. Então, não poderia perder essa oportunidade de fazer essa lembrança. De tudo aquilo que falamos hoje se aplica não só às mulheres cis, mas também às mulheres trans, e a situação delas é delicadíssima. Eu vou dar um exemplo a você, Samia, não sei se você sabe disso. Cerca de 90% das mulheres trans, travestis,
elas não têm o ensino médio. Com alguma variação entre estados, de Minas Gerais, São Paulo ou Ceará, cerca de 40% dessas mulheres são soropositivas. O número acentuadíssimo dessas mulheres são expulsas de casa antes dos 12 anos. Mais de 50% dessas mulheres encontram como único mercado de trabalho aberto para elas a prostituição. Então, infelizmente, nós ainda temos uma dificuldade de acolhimento das mulheres cis, que é muito grave, que precisa ser melhorada, inclusive na perspectiva de ampliação de efetividade dos seus direitos, e muito mais ainda na questão trans, que também está dentro do julgamento na perspectiva de gênero. Daniel, você tocou num aspecto importantíssimo. Todos foram importantes, mas essa pontuação ao final, sem dúvida alguma, porque quando a gente trata da questão das mulheres, como você prefere, no plural, a gente trata de um campo em que há seres humanos que vivem com maior dificuldade que outros, né? Então, do que aqueles que se identificam com o gênero masculino, por exemplo. As que se identificam com o gênero feminino, quer seja aquele gênero que lhes foi dado no momento do nascimento, que são as cisgênero, né? Ou as transgênero, que se identificam com um gênero diferente daquele que lhe foi atribuído no momento do nascimento, né? Umas e outras, elas têm mais dificuldades na vida, mas nós temos que falar em termos daquelas que têm mais dificuldades. E aí entram as interseccionalidades. Você lembrou muito bem, né? Nós temos dificuldade de tratar com aquelas que são, vamos dizer, que são consideradas a maioria, né? E as minorias em aquisição de direitos. Muitos dizem que todas as mulheres compõem uma minoria, mas tem aquelas que compõem uma minoria diferenciada. E também o Ministério Público também faz parte do interesse público, da atuação do Ministério Público, a preocupação diferenciada com elas, porque se trata de uma população que sofre muito. São temas, portanto, que dão, obviamente, mais um, mais dois, mais três podcasts. A gente tem que discutir a questão de gênero. Nós vimos que ela é muito ampla, ela é muito complexa, e nós só conseguiremos efetivamente aplicar a Lei Maria da Penha quando a gente conseguir trabalhar nesse âmbito de complexidades, né? Dando o devido tratamento, principalmente com isso que você falou aí agora, com a preocupação com a estruturação da rede, né? Porque se não tiver uma rede bem estruturada, as mulheres que são essa que compõem aquele lugar da maior vulnerabilidade, não vão ter lugar, né? Não tem lugar para elas, não tem perspectiva para elas, perspectiva positiva de sair da situação de dominação em que elas vivem. Muito obrigada, viu, Daniel? Esperamos poder conversar outras vezes com você, fazer essas reflexões, que são reflexões da máxima importância, né? Porque tudo que diz respeito às mulheres, diz respeito à metade da população, a mais da metade da população do mundo, né? E da necessidade de que, no momento desse avanço civilizatório, a gente tenha, obviamente, preocupações condizentes, né? Eu queria agradecer ao Daniel Lira, promotor de justiça do Ministério Público do Ceará, pela participação neste episódio. E agora, Daniel, você tem aí 2 minutinhos para você fechar o seu raciocínio e se despedir, se você quiser. Eu sou apenas agradecimento. Satisfação enorme participar desse podcast. Podemos discutir com liberdade e com alguma profundidade algumas questões tormentosas do direito, que dizem respeito à questão de gênero. Eu saio muito feliz, de coração preenchido, por ter tido a oportunidade de realizar essas falas, que fazem parte da minha vocação, do meu trabalho diário,
e tenho absoluta convicção da importância desses temas. Eu agradeço penhoradamente o espaço. Muito obrigado. E nós agradecemos também, sabemos que esse podcast, como muitos dos nossos outros, vai ficar entre os mais ouvidos, o tema é da maior atualidade e importância. E não se esqueça, você que está nos acompanhando até aqui, de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais, assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos julgados e comentados, para sugerir um tema, encaminhar dúvidas e comentários aqui para a gente no e-mail julgadosecomentado@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.